quero dar uma boa noite para vocês, já entrando no assunto que a gente falou na escalada. Tem negócio de achar treinador neste Corinthians. E os nomes rodam. Vai cair aonde? Eu quero saber dos senhores aí desse lado, que eu sei que tá tudo cheio de informação. Não guarda dinheiro, não vai guardar informação, não. Não, a gente não faz isso. Pascoal guarda as dois. A gente não faz nem uma coisa nem outra. A gente não faz nem uma coisa nem outra. Nada. Nenhum dos dois. Boa noite, Daniela. Boa noite, Mauro. Então, Jean, vem aqui, que negócio. Daquele jeito, né, Pascoal? É um pouco de intelectualidade pro programa. Você sabe que isso me ajuda muito, né? Ele gosta. Um pouco de cultura. Um pouco de cultura, aquela arrumadinha no paletó, né, Jean? Então, o Daniela, sabe que o mundo do futebol é feito de sim e não a toda hora, né? O que era não ontem pode ser sim hoje. O que não aceitava ontem pode aceitar hoje. O que era ruim passa a ser bom. E essas coisas no futebol acontecem a todo momento. Existem algumas situações que a gente tem que analisar nesse caso do Corinthians. Depois a gente se aprofunda um pouco mais nisso. Agora o pessoal está falando... Com quem eu conversei... A visão é a seguinte: está muito difícil encontrar treinador no Brasil. Sim. O Corinthians pode negar, vocês podem negar, pode mandar aqui dizer que não é nada disso, vocês podem negar. O Corinthians tentou 2 treinadores empregados. Opa! Mas recebeu 2 nãos. De? 2 treinadores empregados, depois a gente se aproxima. Tá bom. Entendeu? E o Tite não tem condição, não vem. E a pessoa com quem eu falei me disse o seguinte: está muito difícil encontrar treinador no Brasil, então vamos ter que dar uma olhadinha para a América do Sul. Eu não sei como é que está encaminhado isso aí, porque há um problema, você sabe que no futebol, há detalhes no futebol, e às vezes esses detalhes eles não são completamente definidos, não são... Tem isso? Opa, se tem? É aqui, ó, l'argent, ien, euro, dólar, Nem vou falar real, porque não entra nessa relação de ien, você tá louco. Real não tem brincadeira, nem não. vou entrar falar em real, vou só falar só coisa importante. Né? Então, o que me mostra é que o Corinthians vai ter dificuldades no cenário internacional. Sim. Porque eu sei que o treinador do Corinthians, eu já ouvi isso de alguns torcedores do Corinthians. Então traz logo o Gallardo e deixa ele aí. Como, gente? Calma, gente. Já falei, até eu que sou mais boba quero o Gallardo. Calma, gente. O Gallardo custa, não se assustem, 24 milhões de dólares por ano. Então, as pessoas às vezes falam as coisas, mas não sabem. É aquele negócio, solta o rojão para depois ficar correndo atrás da vareta. Você não sabe onde vai parar a vareta. Vai explodir o rojão, você vai atrás da vareta. Então, tem que ter calma nessa hora. O presidente do Corinthians está tentando se assessorar de pessoas que ele tem confiança para poder não errar de novo, né? Porque a primeira foi da cabeça dele, do jeito dele, da forma que ele quis. Agora deu aquele BO, que a gente já sabe o que aconteceu. Agora ele está se cercando de algumas pessoas para saber como caminhar. Depois a gente se aprofunda nos nomes e do que já foi feito, do que pode ser feito, do que está sendo esperado. Mauro Naves, boa noite para você. Eu achei que ele me enrolou. Totalmente. Não, mas é para falar tudo agora de uma vez, eu falo, não, senão... Não, deixa eu dar uma boa noite aqui, eu tô brincando. Se for para logo abrir aí o jogo, já... Boa noite ao fã de esportes que está nos acompanhando. Boa noite, Dani, Pascoal. Boa noite ao escritor Jean, que eu estou esperando um livro aí faz um tempo. Vai esperar um pouco mais, Mauro, mas tudo bem, uma hora sai. Vai sair, escritor, grande. É cultura, hein? É cultura na mesa, né, Pascoal? Isso aqui, rapaz, é outro nível. O Dani, é o seguinte, está faltando menos de 6 horas para o Duílio cumprir a promessa dele. Que a sexta-feira termina às 24 horas, meia-noite. Ele falou que hoje teria um técnico. Não tem nesse momento. Estou esperando um voo vindo de Maceió para Porto Alegre, descer, para ver se conversa mais com o Mano Menezes, que é a bola da vez. É isso que está acontecendo nesse momento. Agora, como esse voo é longo, é óbvio que o Duílio, que desde terça-feira está sabendo que o Cuca ia sair, né? Não foi antes do jogo um dia... Ele estava lá com a lista aí, que o Pascoal sabe, tá lá, a gente passa por esse nome, por aquele e tal, daqui a pouco ele revela até os que foram consultados de outros times. E não deu certo ainda, Aí,
Mano ontem fez um jogo complicadíssimo, né? A gente vai falar ainda desses jogos aí. O Grêmio, então, pelo amor de Deus. A torcida do Inter tá mordida com ele, tinha perdido 2 decisões por pênaltis, ganhou ontem, saiu todo feliz, achou que o jogo foi ruim, mas que já tem evolução, etc. Temos laços familiares muito fortes lá no Rio Grande do Sul, né? Não só pelo fato de estar lá, mas principalmente curtir a família, né? Avô, essas coisas todas. Sim. Então, assim, Corinthians tem tudo a ver com ele. Tem a ver. Ainda mais agora que saiu o Roberto Andrade, que este não batia muito com o Mano Menezes. Dinheiro, vai vir por mais dinheiro, pela fazer o trabalho aqui. Não sei também, assim, até que ponto, mesmo passando ontem, que ele continuou questionado lá também. Ele pode pensar nisso, né? Se eu tropeçasse ontem, será que eu ia ficar no Inter? Será que a pressão ia ser internamente, a diretoria confia no trabalho do Mano, Isso. mas a torcida já começou a pegar no pé há algum tempo e está na bronca mesmo com a classificação. Então, aí, né, perde Grenal. Do jeito que for a classificação, a torcida fica dando aquele olhar de revés atrás, né? Não, e a coisa já vem arrastando desde o Gaúcho, né? Você perde Grenal, você não vai para a final, você perde, né? Você não classifica nem para a final, enfim. Eu ainda acredito, eu acho que ele tem bons jogadores, mas que eu imaginei até que fariam a diferença ontem, não fizeram. Mas para falar de Corinthians, é isso que está acontecendo nesse momento. Sim. Pode ser que até às 8 da noite a gente já tenha o mesmo uma notícia. O avião desceu, é humano e tal. Não tem Wi-Fi nesse avião, não? Não tem. Facilitar a vida da gente aqui? Eu acho que até um voo fretado e tal, mas talvez humano... Eu acho que, lógico, que o primeiro toque foi dado antes dele embarcar. Então ele vai pensar no voo, só que ele está cercado de dirigentes, de jogadores, todo no ambiente do Inter, né? Sim. Então, tá lá pensando o que eu falo quando descer. Quando descer já vai ter microfones na boca, você vai por aí, você vai sair, certeza. Você não sei o quê. Enfim, ele deve tomar essa decisão aí durante o voo. Estava até checando aqui se esse voo já chegou e tal, porque vai ter notícia. Porque ele é a bola da vez, está noticiado por todo mundo. Agora, não sendo ele... Calma, aí deixa eu colocar o Jean hoje nessa roda pra gente Não vou colocar não, só vou falar. É difícil arrumar outro agora, assim, até a meia-noite, que é a promessa de ter. A informação que eu tenho, eu falei com algumas pessoas, consultei o Edu de Menezes, que também está lá fazendo a apuração dele, é que o Luxemburgo, que foi um dos nomes citados mais cedo, não recebeu nenhum tipo de contato do Corinthians. Ontem você trouxe aqui que é um nome que o Duílio tem uma certa rejeição, né, Pascoal? Como o Duílio está se cercando... Desculpa, Jean. Não, vai lá, imagina. Como o Duílio está se cercando de algumas pessoas próximas ao Duílio... Talvez isso se modifique. Talvez isso se modifique. Essa é uma probabilidade, mas essas pessoas falaram com o Duílio depois do jogo, da classificação contra o Remo. A questão era a seguinte: traz o Vanderlei, tira o peso das suas costas e bota na do Vanderlei. Ele segura a bronca, ele arruma o time e é só até o fim do ano que acaba o seu mandato. Sim. Ele falou não. Duílio foi muito claro. Ele só falou uma palavra: não. Para essas pessoas que são pessoas próximas do Duílio. Eu não acho ruim, mas enfim, vamos tratar disso aqui. Geode, olha que programa receptivo, que programa legal, ESPN FC. Você na diretoria do Corinthians, contrataria quem? Olha que legal, ó que missãozinha tranquila que você me deu. Obrigado, Dani, boa noite para você, boa noite, Mauro, Pascoal, aos fãs de esportes. Pois é, acho que assim, primeiro que o contexto de hoje, ele é completamente diferente do que era no final de 2022. Sim. Então, só para começar pelo fim, pelo Vanderlei Luxemburgo. Se me dissessem, no final de 2022, depois da saída do VP, que o Corinthians vai contratar o Vanderlei Luxemburgo, eu ia falar, vocês estão de brincadeira. Mas agora o Vanderlei Luxemburgo para 2023, esse é o plano, esse é o projeto... Sem nenhum trocadilho. Esse é o projeto do Corinthians, o Vanderlei Luxemburgo para 2023? Então, seria absurdo para mim. Hoje, o contexto é completamente diferente. Porque a gente tem um contexto de um Corinthians que vai buscar técnico lá fora, e não estou nem falando da grana, viu, Pascoal, no caso do técnico estrangeiro. Você buscar um técnico estrangeiro na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, com todas as particularidades, né, as excentricidades que tem o futebol brasileiro, trazer um cara de paraquedas, um cara que não conheça nada do futebol brasileiro, é bem complicado. Eu acho que por melhor que seja o técnico, o cara vai ter que lidar com um monte de coisa, com um monte de particularidade
que ele não está acostumado e que é diferente mesmo. Não estou nem entrando no mérito melhor ou pior, mas é muito diferente. A gente tem muita particularidade. Então, o estrangeiro já se torna algo complicado. O Corinthians também não tem dinheiro sobrando para contratar um técnico como o Galhardo, que, por exemplo, também não é que tem grande conhecimento do futebol brasileiro especificamente, embora... Mas sul-americano, sim. Exato. Já jogou muito contra times brasileiros. É muito mais do que um né? técnico europeu que você vai buscar e que cai de paraquedas num contexto bem diferente, até porque o contexto argentino tem muita coisa mais parecida com o Brasil, né? Então ele também estaria acostumado a essas coisas. Seria menos problemático, mas aí tem uma questão de dinheiro. Buscar o técnico empregado. Nós estamos falando como se o Corinthians, nesse momento, fosse o Flamengo, fosse o Palmeiras, fosse até mesmo o Atlético, no sentido de que são clubes que te oferecem uma condição, seja no caso do Palmeiras de estrutura, de profissionalismo, no caso do Flamengo de elenco, de condição de ganhar títulos, também no caso do Atlético, isso. O Corinthians não é hoje, não está nesse estágio, seja de elenco, seja de estrutura. Aí você vai falar, legal, para o Mano Menezes vale a pena fazer essa troca? Ele pode até avaliar que vale a pena. Ele pode até avaliar. Mas eu acho que do ponto de vista esportivo, você olhando hoje para o que o Inter te oferece, para o que o Corinthians te oferece, você poderia até dizer, não, beleza, eu tenho mais chance, um pouquinho mais de chance no Corinthians, eu tenho mais condições no Corinthians. Pelo elenco? Eu não acho isso, tá? Mas eu acho que você poderia sim até dizer. Ou pela semana. Não. Porque tem uma semana decisiva. Então, você já chega com a corda no pescoço, tem um clássico amanhã e terça-feira tem um jogo decisivo. Perdeu do Del Valle, um abraço pro gaiteiro. Então, talvez não seja nenhum momento, mas o meu ponto é, essa troca, se você pegar técnicos empregados que estejam em clubes em boas condições e tudo mais, e para mim é o caso do Internacional, por mais que tenha sofrido ontem para avançar na Copa do Brasil, não vale a mácula. Não vale você se queimar dessa maneira, né? Se ele tivesse sido demitido ontem, aí não teria a menor dúvida. Sim, aí é outro cenário. Aí, claro, beleza, o Corinthians do tamanho que é, com o elenco que tem, acontecer o que é. Agora, hoje, você trocar o Inter pelo Corinthians nas condições que tem os dois clubes, talvez mais ou menos equivalentes em relação à condição de brigar por títulos, e ter essa mácula, quer dizer, e se queimar, seja com uma torcida, porque por mais que a torcida... Você empregado, você não iria, isso que você está dizendo. Exatamente. Não estou dizendo que o Corinthians não é um bom destino. O Corinthians é um bom destino, mas depende do contexto em que você está. Sim. E largar qualquer time na terceira rodada do Campeonato Brasileiro, eu acho que é uma vergonha, assim, sabe? Ainda mais num caso como esse que você está falando. Não é que você está saindo de um time ameaçadíssimo de rebaixamento, que você sabe que a vida vai ser duríssima para você seguir na Série A, para você continuar o seu trabalho depois no final do ano. Não é o caso do Inter. Então você, na terceira rodada do campeonato, abandonar esse time e dizer tchau, estou indo assumir um outro que tem mais ou menos as mesmas possibilidades que eu teria com esse elenco para brigar por título. Eu não acho legal, eu acho que não é bom para o técnico. O Pascoal falou uma coisa ali que me preocupou. Perdeu o Clássico, perdeu a Libertadores, um abraço para o gaiteiro é o quê? Treinador que não vai ficar? A vaga da Libertadores, se o Corinthians perder na terça-feira, miou. Mas se o técnico tiver chegado na segunda? O técnico não cai, claro que não. Eu não estou falando. Então é melhor deixar o Danilo ali, o Lázaro, que é da comissão permanente. É uma outra situação que depois eu posso apresentar. Agora, vamos nessa que eu já quero entrar no 10. Há uma corrente muito forte dentro do Corinthians de que o Danilo seja o treinador para terminar o ano. Opa! Não é uma conversinha de 2 ou 3. Há uma corrente forte no Corinthians exatamente por todos esses problemas. Eu quero só retratar um caso aqui. Quando o Corinthians apresentou o Lázaro, eu conversei com um amigo meu e do Mauro e disse para ele o seguinte: vocês contrataram um treinador que vocês vão demitir depois do Campeonato Paulista. Aí eles falaram para mim assim: você tem certeza disso? Por que não pode dar certo? Eu falei: porque não é todo dia que dá certo. Quantas vezes ele foi treinador, quantas vezes ele dirigiu o time, comecei a apresentar uma série de coisas. Ele falou: ele fez assim, não tem dinheiro, vamos desse jeito. Essa foi a resposta. Vamos tentar guardar um dinheiro para contratar um meia que nós precisamos. Já trouxe aqui essa notícia de que o Corinthians tinha dinheiro para contratar um meia. Sim. O dinheiro para contratar um meia foi diluído quando trouxe o Cuca. Esse dinheiro não existia mais. Por quê? Esse dinheiro que era aqui vai ter que usar para cá, para contratar um treinador. Ponto.
há essa corrente de que o Danilo seja mantido como treinador do Corinthians. Primeiro, a chegada do Danilo no vestiário impõe respeito. O Danilo é um cara que é respeitado pelos jogadores e é respeitado pela torcida do Corinthians, pelo passado dele, pela história dele. E eu trabalhei com o Danilo como jogador, não como treinador, agora treinando a base. Eu trabalhei com ele no Goiás, ele era jogador. Ele tem realmente, ele é um cara que tem... A presença dele impõe respeito ao companheiro dele. Sabe aquele líder que a gente chama de líder sem palavras? Ele não precisa falar para ser líder. Ele chega e é líder. Esse é o Danilo. Quando ele chega, você sabe que ele chegou. Ele se impõe, a liderança dele se impõe pelo talento, por aquilo que ele já fez, por aquilo que ele fazia dentro de campo. Tipo do Zidane. Não. Guardadas as proporções, evidentemente. É que eu estou fazendo a brincadeira porque como um monte de gente chama de Zidane na época então, de jogador, mas falou-se muito isso sobre o Zidane na época do Real Madrid. Claro, tá, pelo amor de Deus, guardadas as proporções, mas era isso, né? Que o Zidane não tinha conhecimento como técnico, não tinha bagagem, não tinha tanto know-how para dizer, eu sou o cara preparado para ser técnico, mas tinha um respeito indiscutível na hora que ele chegava. A presença no vestiário é enorme. O Corinthians... Ele tem uma vantagem, ele conhece como companheiro de equipe ali metade do elenco, né? Metade do time principal. Boa parte com quem ele conviveu. A zaga praticamente toda, né? Boa parte com quem ele conviveu, inclusive, né? Então, entendo essa situação de uma parte daqueles que estão agora cercando o presidente do Corinthians. O Corinthians usou algumas pessoas para fazer aproximação com 2 treinadores empregados. Um é o Mano Menezes, o Mauro já falou aqui, o outro é o Vojvoda, o treinador do Fortaleza. Quero mostrar um negócio daqui a pouco sobre isso. E os dois disseram não ao Corinthians, como o Tite disse não ao Corinthians. Para o Corinthians não ficar só com a palavra não, para ficar toda hora não, toda hora não, toda hora não, o Corinthians não usa alguém da própria diretoria, usa um terceiro elemento para poder fazer esse contato, um empresário que é muito próximo e tal, para não o Corinthians receber os nãos. Não fica toda hora a gente falando aqui. Mas o Mano também já disse que não? Oficial, é isso? O Mano disse não ontem, quando ele foi consultado. Não vou. Não acho que é a hora de sair. Veja a entrevista do Mano que ele fala. A gente deu uma reversão no quadro e acho que estamos encaminhados, entendeu? E pior que faz todo sentido, né, Pascoal? Eu acho que essa é a questão. E só uma coisinha sobre essa possibilidade do Danilo. Eu acho o seguinte, o Corinthians se meteu numa situação tão complicada, né? Tendo escolhido o Lázaro, desistido do Lázaro, contratado o Cuca, mantido o Cuca enquanto pôde, foi muito pouco tempo, e agora se vendo nessa situação, nessa fase da Libertadores, na 3ª rodada do Campeonato Brasileiro, nas 8ª da Copa do Brasil, precisando achar um técnico, e não vai ser fácil por tudo que eu já falei, eu acho o seguinte, se existe na cabeça do Duílio 20% de possibilidade do Danilo dar certo, eu ia falar do Zidane, do Danilo dar certo, do Danilo vingar, se ele vê alguma capacidade no Danilo, assim, até pela dificuldade que um técnico vai ter se chegar agora, pegando essa pauleira. Bom, o Palmeiras já vai ser claramente com o Danilo, mas depois você O derby tem poder, né, meu senhor? O derby tem poder e o jogo contra o Del Valle tem um peso muito grande. Então, eu acho o seguinte, beleza, se você acha que existe alguma possibilidade do Danilo dar certo, do Danilo vir a ser o técnico do Corinthians, as coisas no Brasil são feitas e os técnicos são escolhidos... Essa possibilidade ela não deveria ser atrelada ao resultado nesse momento, mas vai acabar sendo, né? E eu acho, Dani, aí para a gente encarar o mundo em que a gente vive, né? Porque esse é o mundo que a gente vive no futebol brasileiro. Se o Zidane, olha lá. Agora eu não vou tirar o Zidane da cabeça nunca mais. Chama de Zidanilo que você não traz o Zidane para ser Zidanilo. O Zidane está desempregado, né? Desde que saiu do Real, não é isso? Então, pois é. Se ele conseguir um bom resultado amanhã no Allianz, depois a gente vai discutir o que é bom resultado, mas se ele consegue um bom resultado amanhã no Allianz e consegue um bom resultado na Libertadores, na boa, as escolhas elas são tão aleatórias, são tão em geral baseadas em nada, que por que você vai dizer, não, agora eu vou mandar embora mas o Danilo? Mas aleatória que me preocupa. Mas já. vai ser aleatória de qualquer maneira, Mauro. O Carille deu certo uma vez, então por que outro não pode? O Lázaro não pôde. Claro. O Danilo, nem auxiliar do técnico principal ele era.
né? Ele cuidava Ele lá. é o treinador da base. Da base. Aliás, é engraçado, né? Porque o Lázaro talvez assumisse agora o time do campo, mas não vai pegar bem, né? Preservaram por isso. Por Exato. isso chamaram o Danilo, tá? Para não ficar estranho. Vai lá que ele mete 2 aí, o Lázaro entra, mete 2-0 no Palmeiras Isso, e e aí vira para diretoria, não vira para torcida. E aí? Me quer aqui? Não é o caso. Então é para preservar. Mas acho assim, eu tenho até tentado nos contatos durante o dia saber exatamente a experiência do Danilo. Ele esteve aqui, ontem até em off aqui, o Lugano nos disse que ele está muito afim dessa profissão. O Lugano falou, pô, cara, vai mexer com isso, tá trabalheira, tá? Não, eu estou curtindo muito tal, esse tipo de trabalho. Ok, isso é uma coisa. Ah, ele é de lá, jogou lá, fez sucesso lá, é outra. Mas está preparado para já pegar esse rojão ou vai se queimar em 3, 4 jogos? E aí vai ficar uma carta... Porque ele pode ser um cara aí que vá sendo preparado aos poucos dentro do Corinthians. Olha lá, assumiu em 22, deixa eu ler, Mauro, para a gente continuar, porque tem a ver justamente com isso que você está falando sobre a experiência que ele tem e o que ele pode oferecer. Ele assumiu o Sub-20 em junho do ano passado, foi vice-campeão paulista já no ano passado, perdeu a final para o Santos. Foi vice-campeão brasileiro também no ano passado, perdendo a final para o Palmeiras. Eliminado da Copinha desse ano, na terceira fase, perdeu para o Sport e é o atual vice-líder do Grupo A do Brasileirão 2023, um ponto atrás do Flamengo. Aí são os resultados conquistados, né? Não, Assim, levou a 2 finais, aí não experiência desse ganhou, ano? aí vira a história do Rogério Ceni, né? Mas eu levei a 2 finais, o time que não ia há muito tempo, mas não ganhou, mas enfim, legal, né? Porque chegar à final do Paulista, chegar à final do Brasileiro, sinal que ele está fazendo lá, está fazendo um trabalho, para quem era inexperiente nessa profissão, um trabalho legal. Mas para o profissional, para a bucha que é o tamanho que é o Corinthians, eu fico com medo, assim, de repente ele se queimar. Porque o Lázaro volta a ser auxiliar. Aí 3 jogos não dá certo, Danilo não. Então vamos atrás de um outro cara já mais experiente, aí volta o Danilo para o Sub-20 e fica aquela. Quando é que a gente vai poder trazer esse cara aqui de volta e tal? Não sei se esse processo, é lógico que deve entusiasmar o Danilo, pô, vou assumir logo profissional. Todo mundo se orgulha de assumir clube grande. Você teria mais cautela? Eu acho que pode queimar uma etapa aí, é isso que eu não sei. Ou, de repente, ele esteja redondamente enganado e ele já está muito preparado com essa experiência de um ano no Sub-20. É Sub-20. Eu já penso que esse... Não sei. Assim, como é difícil você achar um cara bicampeão mundial de clubes. Né? Aqui no futebol brasileiro. Sim. Ele é bicampeão, ele por 2 clubes diferentes, pelo Corinthians e pelo São Paulo. Mas não corre o risco de ser uma coisa como aconteceu já com o Rogério Ceni, de você confundir o ídolo em campo com o que ele é como treinador? Mas ele não é o maior jogador da história do Corinthians. O Rogério Ceni é o maior jogador da história do São Paulo. A gente questiona se o Cássio, para mim, é o maior jogador, ultrapassou o Marcelinho. Ele é o maior jogador da história do Corinthians. Para mim era o Marcelinho. O Cássio ultrapassou. O maior jogador da história do Corinthians é o Cássio. Mas ele não é o melhor jogador da história do Corinthians. Entendeu? O Danilo foi um monstro de jogador. É um cara que está sendo preparado para ser treinador. Ontem, como disse o Mauro... Eu só falo em não queimar etapas, entendeu, pastor? Sim, mas às vezes... Eu adoro Mauro, ele também como pessoa, quero que ele dê certo na profissão, Você tem que dar um passo um pouco maior, que é para ver se você conquista. E como você disse, Daniela, ele tem muita gente lá dentro que trabalhou com ele. Sim. Então ele vai olhar para o Gil, ele vai olhar para o Cássio, ele vai olhar para o Fagner, ele vai olhar para o Fábio Santos, ele vai olhar para o Balbuena, ele vai olhar para o Paulinho, ele vai começar, entendeu? Os caras vão saber quem ele é. E os outros que estão ali cercando todos os outros craques do Corinthians também vão entender quem é.